Olá, irmãos e irmãs, muito bem-vindos a mais um momento de meditação do Santo Evangelho com o Padre Luciano de Almeida, hoje domingo, dia 8 de setembro, 23º domingo do Tempo Comum. E eu quero te convidar, antes de iniciarmos a meditação da palavra, a invocar a presença de Deus entre nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje, nesse dia do Senhor, a palavra de Deus quer estar conosco e esta palavra, que está em Marcos capítulo 7, versículos de 31 a 37, vai agora iluminar o nosso coração e a nossa alma. Naquele tempo, Jesus saiu de novo da região de Tiro, passou por Sidônia e continuou até o mar da Galileia, atravessando a região da Decápole. Trouxeram-lhe então um homem surdo, que falava com dificuldade, e pediram que Jesus lhe impusesse a mão. Jesus afastou-se com o homem para fora da multidão. Em seguida, colocou os dedos nos seus ouvidos, cuspiu e com a saliva tocou a língua dele. Olhando para o céu, suspirou e disse: Éfatá, que quer dizer abre-te. E imediatamente seus ouvidos se abriram, sua língua se soltou e ele começou a falar sem dificuldade. Jesus recomendou com insistência que não contassem a ninguém, mas quanto mais ele recomendava, mais eles divulgavam. Muito impressionados diziam: Ele tem feito bem todas as coisas, aos surdos faz ouvir e aos mudos falar. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vejam, caríssimos, nós estamos aqui diante de uma cura milagrosa que Jesus realiza naquele surdo na região da Decápole, ou seja, do outro lado do mar da Galileia, onde hoje estão ali a Síria, a Jordânia, o Líbano, do outro lado do mar da Galileia. Jesus estava por ali, pregando, ensinando, porque nós devemos nos lembrar que Jesus veio para todos. E Jesus tinha esse ministério itinerante. Sempre estava num lugar diferente, apesar de ser Cafarnaum, o seu quartel-general, ou seja, o centro da sua missão, Jesus ia por todas as partes. E sobretudo ali ao redor do Mar da Galileia, onde ele podia se deslocar de barco, o que facilitava muitíssimo o seu traslado para todos os lugares. Jesus estava ali. Havia pregado, havia lançado as sementes da palavra, e agora aquele povo que ouviu a palavra, cheio de esperança, leva aquele homem até o Senhor. Jesus toca seus ouvidos, cospe e toca a sua língua e diz: abra-te. E aquele homem começa a ouvir e a falar. Jesus hoje, que passa pela nossa vida, ele quer também tocar nossa língua e nossos ouvidos. Quer tocar, além disso, nossos olhos, nosso coração. Quer tocar nossa vida como um todo. E por quê? Porque o Senhor quer que nós ouçamos, vejamos, que nós toquemos a sua graça agindo em nós e através de nós na vida dos nossos e no mundo como um todo. Porque o tempo da graça para nós chegou. Nós vemos o profeta Isaías, na primeira leitura, que diz ao povo: levanta-te, levanta-te, alegra-te, o Senhor virá, o Senhor estará em vosso meio, o Senhor operará maravilhas. Caríssimos, nós precisamos tomar posse dessa palavra. Há muitos entre nós, há tantos irmãos e irmãs que vivem uma prostração que não vem de Deus, mas uma prostração que é obra do mal, uma prostração que os impede de ver, de ouvir, de sentir a graça de Deus. Quantos são os irmãos nossos que estão aí num estado de letargia profunda em relação à sua vida de fé, tão absortos nas coisas do mundo, tão cheios delas, que já não conseguem mais tocar o intocável, não conseguem mais perceber a presença do sobrenatural. E o sobrenatural existe, é real, está no meio de nós. O sobrenatural tem um nome: Jesus. O próprio Jesus foi claríssimo ao dizer aos seus apóstolos que onde 2 ou 3 estivessem reunidos em seu nome, ele estaria no meio deles. Hoje é domingo, dia do Senhor.
dia de irmos à casa do Senhor, dia de nos encontrarmos com Ele e, reunidos com os nossos irmãos, sentirmos a sua presença. Ora, Deus nunca realiza curas e milagres fora da comunidade. Sempre que Jesus curou, sempre que Jesus restaurou, sempre que Jesus devolveu a vida a alguém, Jesus o fez na presença dos irmãos. E por quê? Porque a comunidade precisa atestar que aquele fato extraordinário aconteceu por poder e graça de Deus na pessoa de seu Filho Jesus. É por isso que nós somos convidados semanalmente a nos reunirmos como irmãos, porque é na nossa reunião espiritual do domingo que o Senhor realiza os seus prodígios. É ali, na casa de Deus, junto a todos os irmãos, e prestemos bem atenção neste todos, junto a todos os irmãos, que o Senhor quer realizar as suas maravilhas no meio de nós. O Evangelho de hoje nos fala da maldita acepção de pessoas, que infelizmente acontece em muitos lugares e às vezes acontece até dentro da própria igreja. Quantos são aqueles pastores e membros de comunidade, homens e mulheres envolvidos na pastoral, que muitas vezes fazem sim distinção entre aqueles que têm maior condição financeira, ou maior inteligência, ou maior capacidade de serviço, do que aqueles que pouco podem oferecer, seja do ponto de vista material, seja do ponto de vista espiritual. O Senhor, que não fez acepção de pessoas, não admite que nós o façamos. Todos, absolutamente todos, os que vêm às nossas igrejas são capazes de colaborar com o crescimento do reino de Deus, com o processo de evangelização a seu modo. Todos. Nós não podemos querer fazer essa distinção de pessoas dentro da igreja, achar que o fulano tem capacidade para tal e o ciclano não. Todos têm capacidade, não de desenvolver as mesmas atividades, não de falar com as mesmas palavras, não de pregar com tamanha eloquência, mas todos têm capacidade, sim, a seu modo, de mostrar Jesus ao mundo. Quantos são os homens e mulheres que eu conheço ao longo desses anos todos de ministério sacerdotal? Homens profundamente estudiosos, inteligentes, capacitados, mulheres e homens profundamente simples na sua vida de fé, mas ambos dão testemunho do poder e do amor do Senhor. Ora, que adianta às vezes muita sabedoria, muito conhecimento dos documentos da igreja, do catecismo, da Sagrada Escritura, mas se tudo aquilo que se prega por vaidade, por eloquência apenas e sem um espírito de caridade fraterna? Vale muito mais aquele que, a seu modo, na sua simplicidade, visita um doente apenas para conseguir rezar com ele um Pai Nosso e uma Ave Maria, mas que foi capaz de comunicar a presença de Jesus àquele lugar onde esteve. Nós precisamos cuidar isso. Nós precisamos ter essa sutileza de alma em perceber que todos os irmãos podem contribuir com a evangelização de um modo ou de outro. Em João capítulo 10, versículo 10, o Senhor diz: eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. Jesus não diz: eu vim para que alguns tenham vida. Não, eu vim para que todos são chamados ao serviço do reino. Todos são bem-vindos à igreja. Todos são acolhidos no seio da comunidade cristã, desde que todos queiram viver segundo a palavra e a vontade de Deus. Não adianta também nós agora dizermos: nós somos uma igreja que acolher todo tipo de gente, mas não exigir das pessoas uma mudança de vida, porque o Evangelho exige. Quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Mulher, alguém te condenou? Não, eu também não te condeno. Vá e não peques mais. Quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Ora,
pecadores, todos nós que já estamos na igreja e aqueles que o Senhor trará, somos. Mas todos nós, pecadores, temos que ter o desejo da mudança, da conversão, da transformação pela palavra e pelos sacramentos que o Senhor deixou na sua igreja. Quero te fazer uma pergunta. Eu e você fazemos acepção de pessoas nas nossas comunidades? Nós tratamos bem a uns e a outros desprezamos? Nós temos dado a Deus e aos nossos irmãos a oportunidade de nos conhecerem, de saber quem somos, de beberem também das fontes de Deus na nossa vida? Ou temos reservado aquilo que Deus nos dá para alguns poucos escolhidos? Nós que estamos nesse trabalho de evangelização, nós procuramos ser testemunhas do Cristo que nós cremos para os nossos irmãos? Nós realmente empreendemos todas as nossas forças no espalhar da mensagem de Cristo? Jesus proibiu que falassem da cura que ele realizou, mas quanto mais ele proibia, mais eles divulgavam. E por quê? Porque eles tinham se tornado autênticos discípulos, autênticos pregadores do Evangelho. Nós que hoje vamos à casa de Deus, que vamos ouvir e meditar essa palavra, quando sairmos dali, vamos guardá-la para nós mesmos ou vamos chegar aonde devemos chegar, seja na casa, seja na visita a algum amigo, seja até mesmo numa festividade, nós vamos partilhar o que o Senhor ali nos falou ou vamos guardar para nós mesmos? Devemos partilhar, porque é para isso que nós estamos aí. Somos como Isaías, anunciadores da boa nova do Messias, propagadores das misericórdias de Deus. Então quero te convidar ao longo desse dia a ser um missionário, e não só hoje, pelo resto de sua vida. Vamos receber a bênção de Deus? O Senhor esteja convosco. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, de São José seu esposo e São Miguel Arcanjo, desça sobre vós, vossa família, vosso trabalho, sobre todas as vossas necessidades materiais e espirituais, e permaneça para sempre a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que Deus te guarde e até amanhã.